texto que eu quero compartilhar um salmo hoje com os irmãos, que se encontra ali, no número 133, Salmos de número 133, um texto muito conhecido por todos nós, que diz assim: ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para todo sempre. Como eu disse, um salmo muito conhecido por todos, talvez repetido várias vezes por muitos. Talvez muitos já até pregaram, até melhor do que eu. Mas eu quero hoje chamar a sua atenção para aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Provavelmente escrito por Davi, quando ele foi reconhecido rei sobre todas as tribos. E eu vejo que em algumas outras traduções, a que nós acabamos de ler agora, diz sobre comunhão, mas em algumas outras vai dizer sobre a unidade e também sobre união. União, comunhão e unidade. União, ligação entre duas ou mais pessoas. Comunhão, ato de desenvolver algo juntos. E unidade, ser um ou ser único. Nós vemos isso claramente na triunidade do nosso Deus. Os três estão ligados, os três fazem tudo juntos e é um Deus único. O nosso Deus é um Deus trino, é um Deus triuno. E o texto compara, o salmista compara esse ato de unidade, de comunhão, de união, com o óleo que desce sobre a barba de Arão. Nós sabemos que o óleo, ele aponta ou ele representa a presença e a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Sendo assim, nós entendemos que para vivermos algo sobrenatural, para vivermos de fato a presença manifesta, a presença revelada e a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, não podemos andar sozinhos. Precisamos estar unidos como corpo, como igreja, unidos em Cristo. Nós precisamos estar em unidade, em comunhão com os nossos irmãos. E aqui eu não estou falando da onipresença do nosso Deus. Ah, mas Deus está em todos os lugares. Sim, Ele habita dentro de nós. O nosso Deus, Ele é onipresente. Mas eu estou falando da presença manifesta, a presença revelada do nosso Deus sobre a nossa vida. Eu estou falando sobre vivermos coisas maiores. Eu estou falando sobre vivermos de fato aquilo que o nosso Deus tem preparado para as nossas vidas. Existem muitas pessoas pensando que vão conquistar sozinhos. Tem muitas pessoas achando que podem viver isoladamente, que não precisam dos outros, mas nós somos um corpo. Nós não podemos andar sozinhos. O cabeça ou a cabeça é Cristo, e todos nós fazemos parte desse corpo. Se nós quisermos de fato viver aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, precisamos andar em unidade. Chegou o tempo, chegou a hora de nos juntarmos ou de nos ajuntarmos no mesmo propósito, na mesma fé, na mesma esperança, na mesma visão,
olhando para o mesmo alvo, olhando para o mesmo foco, que é Cristo. Aí sim, nós viveremos o sobrenatural do nosso Deus nas nossas vidas. Para que o mundo saiba que o Pai nos enviou, nós precisamos ser um. A palavra de Deus nos diz que lá fora existe uma multidão esperando ansiosamente que nós nos manifestemos como verdadeiros filhos de Deus ou filhos da luz. Por isso eu digo, é hora de nos unirmos no mesmo propósito. Não podemos mais, ou aliás, nunca podemos, ficar brigando um com os outros, ou como eu já disse, achar que podemos conquistar, que vamos chegar em algum lugar sozinhos. Nós precisamos de fato entender o propósito da unidade e promovermos Cristo, promovermos Jesus, porque é isso que importa. É tudo sobre Ele, é tudo sobre Jesus. Nunca foi sobre nós, nunca foi sobre placa de igreja, nunca foi sobre denominação, foi sempre sobre Jesus. Ele sim deve ser exaltado, ele sim deve ser conhecido, tanto em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Nós precisamos fazer Cristo conhecido. Ninguém é melhor nem pior do que o outro. Nós somos todos partes ou parte do mesmo corpo. E só existe um corpo, o corpo de Cristo. Mas, pastor, o que fazer então para viver essa unidade? O que fazer para de fato ser um com o meu próximo, ser um com o meu irmão? Eu gostaria de falar aqui bem rapidamente alguns pontos, algumas questões, alguns fatores, alguns princípios que precisa ser observado para vivermos a unidade que Cristo está dizendo e o salmista também dizendo que é bom que nós tenhamos e que nós venhamos viver essa unidade. Primeiro ponto é praticar a humildade. Somente quem é humilde anda junto com o outro. Somente quem é humilde se submete. Somente quem é humilde abre mão, talvez das suas vontades, dos seus interesses, dos seus achismos. Por que não, né? Falarmos dos achismos. Somente quem é humilde, ele está disposto a andar em unidade com o seu próximo. Uma segunda coisa que eu vejo que é necessário fazermos é envolver-se ou nos envolvermos na mesma atividade, no mesmo propósito. É preciso entendermos que nós jogamos no mesmo time. É preciso entendermos que nós estamos do mesmo lado. É preciso nós entendermos de uma vez por todas que o nosso inimigo ele é comum. Nós temos o mesmo inimigo, o mesmo adversário. E eu preciso aqui abrir um parênteses para te dizer que a nossa luta não é contra o nosso próximo. A nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra os dominadores do mal. O nosso inimigo precisa ser o mesmo. Se nós não estamos lutando contra o mesmo adversário, alguma coisa está errada. Nós precisamos nos unir. Nós precisamos estar juntos, posicionados no mesmo propósito, com a mesma atitude, fazendo a coisa de uma forma única, olhando para o alvo que é Cristo e avançando para Ele. Outra coisa que nós precisamos fazer para vivermos a unidade é tolerarmos e suportarmos as diferenças uns dos outros.
Não é porque uma pessoa pensa diferente de você ou de mim que ela esteja errada. Lógico que dentro dos princípios da palavra de Deus, dentro da luz da palavra de Deus, nós precisamos entender que não é porque essa pessoa pensa diferente ou age diferente, lógico, como eu acabei de dizer, seguindo a luz da palavra de Deus, porque se ela contradiz, o que ela pensa contradiz as Escrituras, aí sim ela está errada, ela está, isso é uma heresia. Mas eu estou falando segundo a palavra de Deus. Talvez uma pessoa vai ter uma estratégia, vai ter um pensamento, e justamente por sermos corpo, por cada um de nós termos a nossa função, é que nós vamos ter êxito, é que nós vamos chegar, vamos alcançar o objetivo final. Nós precisamos entender que talvez um vai ter uma revelação, uma visão, um entendimento, e outro vai ter outro, e isso nós vamos agregar, nós vamos nos ajuntarmos, nós vamos reunir as ideias baseadas na palavra de Deus e vamos avançar. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos deixar de lado os nossos próprios interesses. Muitas vezes nós não rompemos, nós não avançamos, porque estamos com os nossos interesses próprios, com os nossos interesses pessoais. E eu não estou dizendo aqui que você não pode sonhar, você não pode ter os seus desejos, você não pode ter as suas vontades. Eu estou falando de um ajuntamento, eu estou falando de uma unidade, eu estou falando da igreja de Cristo. Eu estou falando do corpo do Senhor Jesus, a igreja, a noiva de Cristo. Não dá para cada um ficar defendendo um interesse pessoal. Não dá para nós ficarmos defendendo aquilo que mais me interessa. Nós precisamos defender o mesmo propósito. Nós precisamos defender os mesmos interesses. Levantarmos a mesma bandeira, que é a bandeira de Cristo. Não é sobre A, não é sobre igreja A, não é sobre igreja B nem C. Eu costumo até brincar que é sobre a igreja D, a igreja de Cristo. É isso que importa, meus amigos. É isso que importa, meus irmãos. É isso que nós precisamos fazer. Perseverarmos até o fim, permanecermos firmes, fiéis, inabaláveis, avançando no Senhor e naquilo que Ele determinou que nós façamos. Nós precisamos abrir mão do nosso ego. Nós precisamos abrir mão das nossas vaidades. Talvez esse seja o ponto mais difícil para alguns. Talvez essa seja a maior dificuldade de alguns irmãos. Muitos às vezes até querem andar juntos. Muitos às vezes até reconhecem a necessidade ou a importância da unidade. Mas talvez fica pensando o que vão dizer, o que vão achar. Mas talvez eu já tenha um status, eu já tenha um número, eu já tenha uma posição. Ah, mas fulano, como acabamos de dizer, é diferente de mim. Mas é necessário nós abrirmos mão da vaidade para vivermos a unidade. Nós precisamos abrir mão do nosso ego. Nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que nos atrapalhe e que nos impede de vivermos o que Deus preparou para nós como igreja. Nós precisamos entender que o único que precisa aparecer é o Senhor Jesus. É Ele que nós precisamos promover. É sobre Ele que nós temos que falar. É sobre Ele e para Ele e por Ele que nós precisamos gastar, precisamos viver todos os dias das nossas vidas. Aí sim, nós veremos e viveremos uma igreja posicionada, falando a mesma linguagem.
sonhando as mesmas coisas, querendo ver uma nação, uma cidade, uma humanidade rendida ao Senhor Jesus. Nós viveremos sim o sobrenatural de Deus, mas nós precisamos entender esse propósito. Às vezes falamos tanto sobre avivamento, desejamos tanto isso, mas ainda existe algumas pessoas achando que esse avivamento será um avivamento único, um avivamento local, um avivamento para uma igreja sozinha. Não é para a igreja que você está indo, não é para a igreja que eu estou indo, é para a igreja de Cristo em geral, em um todo. Nós precisamos estar unidos, falando a mesma linguagem. Nós precisamos estar unidos em oração, em jejum, em arrependimento, em súplica. Teremos agora, dia 13, como já foi dito, o jejum pela nossa nação. Irmãos, não importa de qual localidade você é, não importa qual a sua denominação, não importa nada além de que nós venhamos nos unir e clamarmos ao Senhor. A palavra de Deus mesmo nos diz no segundo livro de Crônicas que se nós nos arrependermos, ali no capítulo 7, versículo 14, se nós nos arrependermos, se nós nos humilharmos, se nós orarmos, nós seremos ouvidos, porque o Senhor diz: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas tem algo para fazermos. O Senhor, Ele quer sarar a nossa nação. O Senhor, voltando para o texto, quer derramar, Ele quer ali declarar a bênção dEle e a vida para todo sempre sobre nós. Mas para isso nós precisamos viver em unidade. Precisamos ser como o óleo que desce sobre a barba e molha ali a gola da sua camisa, da sua roupa, da sua veste. Ele desce ali como o orvalho que desce sobre o monte Sião. Aí sim o Senhor vai determinar a bênção e a vida. Ele vai ordenar a bênção e a vida sobre todos nós. Você quer viver algo maior? Você quer ter a sua oração atendida, respondida? Entenda o propósito, entenda o princípio da unidade. Já dizem por aí, né? Que juntos somos mais fortes, juntos somos melhores, juntos vamos bem mais longe. Isso não é apenas uma frase de impacto, não é apenas um dito. Isso é uma verdade, irmãos. Juntos nós temos força. Juntos nós somos bem mais fortes. Juntos nós conseguiremos alcançar. Juntos nós viveremos o sobrenatural do nosso Deus sobre as nossas vidas. Juntos, eu ouso até dizer que nós seremos imparáveis, porque nós teremos de fato a bênção de Deus e a vida sobre nós. Eu não sei para quem especificamente o Senhor está ministrando essa palavra nesse momento, mas eu tenho certeza que alguém precisava ouvir isso nessa hora. Se é você, meu irmão, se é você, minha irmã, se aproprie dessa palavra. Receba essa palavra não como uma exortação, não como uma crítica, não como uma correção, mas como um alerta. Chegou a hora de nós nos juntarmos no mesmo propósito. Chegou a hora de nós abrirmos mão de tudo aquilo que nos atrapalha, de tudo aquilo que nos impede de vivermos o sobrenatural de Deus. Eu já estou aqui caminhando para o fim dessa palavra, mas eu gostaria de dizer a você: pense sobre isso. Sozinho será bem mais difícil. Sozinho talvez algumas questões será até impossível. Mas se nós nos unirmos, se nós nos ajuntarmos, se nós entendermos
o propósito da unidade, nós avançaremos. Eu creio que a Igreja de Cristo, principalmente aqui na nossa nação, irá avançar. Nós iremos romper. E eu repito, nós viveremos o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Eu creio que chegará um tempo muito especial sobre a Igreja de Cristo Jesus. Ah, pastor, mas o senhor está dizendo que a igreja não vive? Sim, nós já vivemos algo da parte do Senhor. Não estou aqui dizendo isso. Eu sei que Deus tem feito coisas grandiosas, coisas lindas, coisas maravilhosas. Mas eu estou dizendo de algo ainda maior. Mas se nós quisermos viver isso, não dá para ser sozinho. Não dá para andar isolado. Precisamos estar unidos, na mesma direção, no mesmo propósito, na mesma fé. Aí sim, as pessoas lá fora, o mundo, a humanidade, olhará para nós e entenderá, eles entenderão que Cristo nos enviou. Se nós formos um, assim como o Pai e Cristo. Assim como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se nós formos um, a humanidade verá Cristo em nós. Mas nós precisamos lembrar, é Cristo que precisa aparecer. É Ele que precisa ser promovido. Foi Ele que morreu. Foi Ele que ressuscitou. E é Ele que virá nos buscar. E esse dia está chegando. É tudo sobre Ele. Reflita sobre isso nesse momento. E que o Espírito Santo de Deus esteja falando melhor aos nossos corações. Nós precisamos viver a unidade.